7h52. Ontem o site Contraponto mostrou uma lista bem interessante e ela continua nesse assunto que a gente está falando aqui, ó. Há pouco menos aí de um ano para as eleições presidenciais, a movimentação política em torno aí de possíveis candidatos já tomou conta do país. São 13 nomes ao todo figurando aí como possíveis candidatos. São eles, ó, o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, mas possivelmente vai se filiar ao PL, partido do cacique Valdemar Costa Neto, que é condenado no mensalão. Também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que até pouco tempo estava preso na Polícia Federal em Curitiba. E também outros nomes, como, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, Rodrigo Pacheco, do PSD, Alessandro Vieira, do Cidadania, Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo, João Dória, do PSDB, Eduardo Leite, do PSDB, Sérgio Moro, do Podemos, Arthur Vigílio, do PSDB e Cabo Daciolo, do Brasil 35. Aí eu quero saber de vocês, quem desses nomes realmente vai para o pleito, para a luta, para a batalha, para a disputa do voto, Kim Rafael? Olha, primeiro turno vai dar Bolsonaro e Lula, segundo turno Bolsonaro e Lula e Bolsonaro vai ganhar. Aguinaldo Vieira. Já deu o resultado da eleição. Já deu o resultado da eleição. Ó, boca de urna. Vai. Aguinaldo Vieira. Quem desses 13 aí, se quiser, eu cito os nomes Mas novamente. Mas é voto impresso ou não? Quem... Não vai ter, né? Calma, calma, professor. Eu acredito nas urnas eletrônicas. Aguinaldo Vieira, desses 13 nomes aí, quem você acha que vai pra briga, pro voto? Vai disputar o voto do eleitor de verdade? Sem levar em consideração o PSDB, né? O PSDB ainda tem aqui 3 pré-candidatos, né? Mas nós temos, tem um doido que muita gente, alguns se arrependeram, mas né, deve estar na faixa dos 30%, mas não cresce e não diminui, né, que é o Bolsonaro. Em torno de 30% são os votos dele. Ele chegando ao segundo turno, com quem quer que seja, você pode ter até união, acho que o Luiz Neto falou isso, de um segundo turno, Bolsonaro e Lula. Quem votou no Moro às vezes vai no Lula, mas não vai no Bolsonaro. Ah, não acredito. Não, mas pela briga que houve, né, entre o Moro e o Bolsonaro. Mas é a corrida pelo menos pior, né? O menos louco, o menos doido, o menos... Você tem um que estava preso até então, que não foi inocentado. Ele foi apenas... o processo, né, foi desfeito, mas volta ao zero. Bolsonaro, que tem uma popularidade razoável, mas num segmento específico da sociedade, né? Então, a votação que ele tiver no primeiro turno e o levar para o segundo, ele vai mantê-la. Então, se houver aí um acordo entre a esquerda e até o centro, que ele acha que o apoia, o segundo colocado, ou o segundo nome que estiver no segundo turno, vai levar, independente de qualquer que seja. Porque a rejeição dele será maior, mesmo que eu não gosto do Lula, mas eu vou votar no Lula só para não ter o Bolsonaro. Isso que ele precisava reverter até as eleições. E eu acho difícil, né? Que ele poderia ter crescido em popularidade com um melhor combate à vacina. Ele fez, mas tardiamente. E isso pode custar a reeleição dele. Mas dos 13 nomes, realmente a gente não tem um que a gente votaria com total firmeza ou certeza. Infelizmente, né? Porque isso vai ser um dos 13, possivelmente será o presidente nos próximos 4 anos. Pamela Bussolini. Paulo, eu acho que de todos esses nomes aí que você citou, o que acontece? A gente sabe que muitos se lançam pré-candidatos para depois até compor outras chapas, né, como vice, enfim. Eu acredito que a disputa vai correr aí entre 3 nomes e acho que 2 pessoas vão disputar um segundo turno com o Bolsonaro. Acho. 3 nomes. Isso, vai disputar com o Bolsonaro. Eu acho que a pessoa que mais está se destacando aí, por enquanto, é o Sérgio Moro, já está incomodando, né? Enfim, então eu penso que vai ser por aí. O Lula não tinha desistido da candidatura dele? Parece que vocês estão mudando Ciro, ele como né? candidato. O Ciro desistiu? Colocou como... Suspenso. É que é tudo tão Suspenso. igual. Não, mas é só pra pra chantagear, eu vou usar essa palavra. É só pra chantagear o pessoal do PDT. PDT a votar contra a PEC dos precatórios, que inclusive vai ser votada o povo hoje. que não quer, Isso. Então, mas o PDT já tá fechando questão em votar contra, daí por conta dessa fala do Ciro.
Sim. Então, é que é tudo tão parecido, né, Ciro e tal, porque né, o PDT pra mim é o PT com uma florzinha no meio, mas enfim. Então eu acho que vamos correr aí entre Moro, a pessoa da esquerda, né, que pode, não sei se vai vir um poste ou se vai o Lula mesmo, e o Bolsonaro. Professor Jorge. Você já deu o resultado, Paulo? Quantos candidatos são? 13. O resultado está aí. Sem dúvida nenhuma. Vai, Luiz Neto, aproveita. Ai, meu Deus do céu, Vai, Luiz Olha, Neto, a vez do chegou a Luiz Neto. doer aqui no meu coração. Vai, Neto. Mas olha, eu vou. O Agnaldo disse: olha, nós estamos numa situação difícil, tão difícil isso é quem votar no Moro, votar no Lula, né? Quem vota em quem manda prender, votar em quem, enfim, não vou entrar nos detalhes que o povo brasileiro já sabe. Mas eu queria usar a fala de Fernanda Montenegro, atriz, né, que ocupa a 17ª cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ela diz o seguinte: nós precisamos de um jovem candidato sem heranças negativas Ô, Neto, e que nos bravo, Neto. que nos trouxeram, obrigado, professor, vou concluir minha fala, que nos trouxeram, sem heranças negativas que nos trouxeram esse sufoco. Então, essa aqui é a fala da Fernanda Montenegro, eu acho importante isso, uma pessoa sem heranças negativas, porque Você o é Brasil, lavajatista, então. O Brasil Você é lavajatista? eu não estou falando de nenhum desses candidatos, Paulo, eu estou falando do que o Brasil precisa, de uma pessoa onde possa recuperar a credibilidade do nosso país lá fora. Eu não estou falando nem de Lula nem de Bolsonaro, uma pessoa onde possa unir o Brasil, onde a gente possa sair um pouco dessa polarização. A Fernanda também se posicionou contra a reeleição. E eu falo que mesmo sem a reeleição, aqueles que querem se perpetuar no poder vão continuar estimulando seus grupos para que continuem no mesmo mando, no mesmo grupo, independente da reeleição ou não. Neto, Então isso é uma realidade. foi a herança do Fernando Henrique Cardoso com O a Fernando compra de Henrique votos Cardoso que para poder apoia alterar a o Constituição. candidato que o senhor defende. Então Que é o candidato mesmo. eu defendo? Né? O senhor Não aqui falei falando de em nome 13, de o senhor nenhum falou candidato. 13 é a sigla do 13. PT, né? Aliás, eu Então, adorei tá a claro aqui. piadinha, Não, mas E você outra, falou. outra coisa, Qual é o a número? esquerda, Ele falou que vai ganhar, ele falou que vai ganhar. ela está tão Só. desunida Gente no do poder céu, imagina o que nosso o Ciro ouvinte. Gomes está Não, batendo eles agora em reclamam Lula, aqui. na tentativa de ir Não, no segundo turno com ninguém Lula. sabe quem é o candidato do está 13, desunido. está se discutindo. Não, Olha, mas infelizmente, você sabe muito professor, bem. Gente, infelizmente, ouvinte, você não é bobo. eu- Ouvinte, você sabe o que nós estamos falando. Eu não queria realmente acreditar que o povo brasileiro colocasse um ex-presidiário, mas a gente já temos aí o exemplo da Dilma, que já foi uma assaltante, inclusive, de bancos, então Mas acho teve uma lei que... na anistia, acho que- para. Mas isso não Eu tô falando da anula! corrupção, eu tô Só falando, o que me eu tô faltava, falando da mesmo. sacanagem A que teve no anistia governo agora dela. anulou A a bandidagem de uma mulher que assaltava não, banco. não, lá. ó, Só ó, que vamos faltava mesmo. entrar no aspecto, Fala do Rodrigo do Pacheco. governo dela que foi péssimo. Fala do Agora, Rodrigo usar da questão Mas o governo do péssimo é o regime atual, militar, ganhou de Não, todos. não. Nunca tivemos essa inflação desse percentual, nunca tivemos a alça Ganhou dos não, hein? alimentos nesse percentual. Não- Me diga Nossa, quando ganhou não. tivemos A uma quantidade de inflação de malas de 10%. dinheiro, a Gente. quantidade Do de governo malas de Dilma. aumento de sucumbidas 30% Do governo da Dilma. cesta básica. Do governo É um Dilma. absurdo. Vocês são Sem tão jovens, pandemia no ninguém governo sabe Dilma. quando isso ocorreu. Sem Gente, pandemia no não. governo Dilma. E ela foi Calma. impeachmentada. Que você vai na história Calma, da sua professor, idade e você calma, vai professor. encontrar o quê? Que presidentes tiveram essa inflação? Professor, Nós estamos falando Há do muito passado tempo atrás. recente, professor. Vocês estão muito nervosos hoje. Não, Calma, não estamos gente. nervosos. Estamos Calma. assim. Acalorados. Nós vamos sair daqui, vamos tomar um Eu café. aprendi agora como faz, Agnaldo. É assim, Agnaldo. Calma.